Oi, eu sou o Carlos e esse é o quarto vídeo do nosso mini curso de GeoPandas. Esse é o vídeo mais legal porque nós vamos pegar todos os dados pré-processados nos três últimos vídeos e vamos partir para criar os nossos mapas interativos usando a biblioteca Folio. Nesse vídeo nós vamos aprender a construir três tipos de mapa. Nós vamos construir mapas de clusterização de dados, em que à medida que nós aproximamos do mapa, os dados são agrupados ou dispersados, e assim nós podemos ter uma visualização mais completa dos nossos dados. Nós também vamos aprender a construir os mapas de calor, chamados heatmaps, que à medida que eu vou movimentando no mapa, ou até me aproximando, eu consigo identificar as áreas mais quentes, as áreas em que tem mais crimes de roubo. Nós também vamos aprender a adicionar informações nos nossos mapas, na janela de pop-up. Então aqui eu tenho a região de Grande São Paulo, e à medida em que eu clicar em um município, eu vou ter informações como o nome do município e a quantidade de roubos registrados no mês de novembro. Então, para cada município que eu clicar, eu vou ter essas informações e nesse vídeo nós vamos aprender a calcular essas informações, adicionar nos nossos mapas e também a construir todo o layout dos mapas. Para dar início aos nossos estudos, eu vou voltar para o nosso Jupyter Notebook e o primeiro passo vai ser instalar a biblioteca Folio. Vai ser com ela que nós vamos construir os mapas e adicionar as informações neles. Então, primeiramente, para instalar a biblioteca Folio, você pode utilizar o conda através do comando conda install folio -c conda-forge -y ou utilizando pip install folio. Aqui eu vou mostrar rapidamente a versão da biblioteca que eu estou utilizando, nesse caso a versão 0.12.0, e vamos começar importando a biblioteca Folio e a biblioteca GeoPandas, para a gente poder importar os nossos dados que nós pré-processamos nos três vídeos passados. Então, para importar a biblioteca do GeoPandas, como a gente já sabe, eu vou usar um import GeoPandas as GPD, e para importar a biblioteca Folio, basta chamar um import Folio. Então, geralmente a biblioteca Folio a gente não usa um apelido para ela, isso não tem problema. Vou executar a minha célula. Vamos começar criando o nosso mapa simples. Para isso eu vou chamar a biblioteca Folio novamente e simplesmente chamar o método .map. Eu posso utilizar nenhum parâmetro por enquanto. Vou salvar esse mapa numa variável fmap e vou colocar ela aqui embaixo para a gente ver como o Jupyter trata esse tipo de variável. Então percebam que rapidamente nós já temos um mapa construído sem adicionar nenhuma informação. Aqui eu posso utilizar a função de zoom, posso mover o mapa para os lados, mas novamente nós ainda não temos adicionado nenhuma informação nos mapas. Agora nós vamos ver como adicionar os dados de roubo de celular de São Paulo no nosso mapa. Para isso, primeiramente, eu vou carregar os mapas que nós pré-processamos nas aulas passadas. No caso, vou começar carregando os dados de roubo. Para isso, eu vou criar uma variável chamada de gdf roubos sp. E para ler os dados, como nós já sabemos de acordo com os vídeos anteriores, nós podemos utilizar a biblioteca do GeoPandas com a função readFile. Vou chamar o GPD do GeoPandas, a função read_file, e vou passar o path dos meus arquivos. Nesse caso, eu vou acessar a pasta dados, vou procurar os dados de roubo de celular capital, JSON, vou copiar, vou colar aqui, dados, barra, roubo de celular capital JSON. Então, lembrando que para ler arquivos do tipo que não são shapefile, no nosso caso, do tipo JSON, nós precisamos especificar qual drive. Então, o parâmetro drive eu vou definir como GeoJSON. Então, vou executar a célula do meu notebook e nós vamos ver se os dados foram carregados corretamente. Então, aqui nós temos os nossos dados de roubo de celular e agora nós vamos carregar também os dados da geometria da capital. Então, vou criar uma variável chamada de gdf geometria sp e vou fazer a mesma coisa, gpd.read_file, vou passar dados, barra e o nome do meu arquivo. Nesse caso, capital São Paulo.json. Vou copiar primeiro nome e vou colar aqui no nosso path. Novamente, vou especificar o drive, posso copiar aqui de cima, já que são o mesmo tipo de arquivo. Vou executar novamente, que eu vou carregar os dois novamente, e vou mostrar agora a geometria de SP que nós acabamos de carregar. Então aqui,
Basicamente, eu só tenho um polígono, que é o polígono da nossa geometria da capital de São Paulo, e aqui algumas informações, como o nome do município, São Paulo, e a sigla. Agora nós vamos mostrar a localização dos nossos dados, utilizando latitude e longitude, dentro do nosso mapa. Então vejam como é fácil. Primeiramente, eu vou criar uma variável em que vou armazenar apenas as 100 primeiras linhas do meu dataset. Assim, nós podemos carregar o mapa no Jupyter, já que não vai ter tanta informação e o Jupyter vai conseguir renderizar. Então, vou começar criando a variável underline gdf roubos underline slice e vou pegar apenas as 100 primeiras linhas do meu dataset de gdf underline roubos underline sp. Para isso, eu posso utilizar a função iloc e definir que eu quero todos os dados até o valor 100. E agora, para criar o nosso mapa, como nós vimos anteriormente, eu vou utilizar a variável fmap e chamar a biblioteca folium.map. E inicialmente, eu vou continuar utilizando nenhum parâmetro, para a gente ver o comportamento. E agora, para adicionar esses dados que nós acabamos de separar aqui, gdf underline roubos underline slice, no nosso mapa, nós temos que criar uma feature do folio no formato GeoJSON. E eu posso fazer isso utilizando a função folio.features.geoJSON e passar basicamente o meu data frame, gdf underline roubos underline slice. E vou salvar o resultado do meu GeoJSON numa variável chamada feature underline JSON. Agora que nós temos o mapa, nós temos os dados e nós já transformamos os nossos dados numa feature de GeoJSON, faltou aqui o GeoJSON, nós basta adicionar esses dados no nosso mapa. E nós podemos fazer isso chamando o mapa fmap.add underline child e eu passo a minha feature GeoJSON. Então, agora nós adicionamos as informações no nosso mapa e eu vou colocar aqui por final o fmap para a gente poder visualizar o mapa no Jupyter. Então, vou executar a minha célula e aqui nós podemos ver que já temos a identificação das localizações dos nossos dados de roubo, dos 100 primeiros dados, no nosso mapa. Então, para cada latitude e longitude em que foi criado um GeoJSON, nós adicionamos essa informação no mapa e nós podemos, inclusive, aproximar e ver exatamente onde foi que aconteceu aquele evento. Na hora de visualizar os dados no nosso mapa, vocês devem ter percebido que assim que nós executamos a célula, nós vimos uma visão de todo o mapa mundi e foi necessário várias operações de zoom para a gente chegar até perto dos nossos dados e ter uma visualização razoável de onde estava cada um deles. Agora nós vamos ver como nós podemos contornar esse problema utilizando já parâmetros na inicialização do mapa. Então, para isso, eu vou copiar aqui em cima todas essas variáveis, começando da criação do mapa até o fmap, e vou colar aqui embaixo. E nós vamos ver como nós podemos melhorar a inicialização desse mapa utilizando a variável, o parâmetro location. Então, para isso, eu vou calcular a média de latitude e longitude dos nossos dados e vou dizer que eu quero que quando o meu mapa apareça, ele já comece naquela localização, ou seja, o centro dele já comece naquela localização que eu vou definir no parâmetro location. Então, inicialmente, vou criar uma variável média, latitude, e vou pegar a média de todos os dados de latitude do meu gdf underline roubos underline slice. Posso fazer isso utilizando o parâmetro latitude e pegando ponto min de média. Vou fazer a mesma coisa, só que agora para a longitude. Longitude, em vez de latitude, vou usar longitude. Assim, eu vou ter a média dos meus valores de latitude e a média dos meus valores de longitude. E agora, na inicialização do mapa, eu vou utilizar o parâmetro location e vou dizer que eu quero que ele comece no ponto central, utilizando a média underline latitude e a média underline longitude. Vou executar novamente o meu mapa. E agora vocês viram que assim que eu executei a célula, o mapa já foi mostrado
um ponto na média de latitude e longitude e com um zoom razoavelmente adequado, que nós já podemos ter ciência de mais ou menos onde está cada um dos dados. E aqui eu posso continuar dando meu zoom in, aqui eu estou utilizando o scroll do mouse para aproximar, e podemos ver que é os mesmos dados, só que agora com a inicialização melhorada. Só foi possível renderizar o mapa no nosso Jupyter Notebook porque nós adicionamos apenas as 100 primeiras linhas do nosso Geodata Frame como informações do mapa. Assim, o mapa ficou bem leve e o navegador conseguiu renderizar corretamente. Porém, em situações reais, nós precisamos encontrar uma forma de visualizar todo o nosso conjunto de dados em um mesmo mapa. Isso também vai possibilitar na identificação das regiões em que há uma maior concentração dos nossos dados de roubo. Para mostrar todos os dados no nosso mapa, eu vou utilizar o plugin de clusterização FastMarker Cluster. Então, para isso, eu vou importar from volume.plugins import FastMarker Cluster. Com ele, nós vamos ter um efeito de clusterização dos nossos dados e nós vamos dispersar os dados à medida que a gente for dando zoom in ou agrupando os dados à medida que nós vamos dando zoom out. Então, para isso eu vou copiar também os nossos mapas anterior, da criação do mapa até mostrar o mapa. Só que agora, em vez de criar uma feature de GeoJSON, eu vou criar um FastMarker Cluster. Vou apagar os dois. E agora eu vou criar uma variável mc igual a FastMarker Cluster. E nele eu vou passar agora, em vez de passar o slice, apenas os 100 primeiros dados, eu vou passar todos os meus dados. Vou pegar a variável gdf, _rows, _sp, e mandar todas as informações de latitude e longitude. Latitude e longitude. E agora, em vez de adicionar a feature de GeoJSON, eu vou adicionar o Marker Cluster. Vamos executar novamente a nossa célula. Deu um erro. FastMarker Cluster is not defined. Que eu preciso executar a célula de importação primeiro. E agora vamos executar novamente a nossa célula. Aqui nós conseguimos já ter esse efeito de conseguir visualizar todos os dados através de clusterização dos dados em regiões dinâmicas, e à medida que nós vamos afastando, nós observamos que os dados são mais clusterizados, e à medida que nós vamos aproximando, nós temos essa dispersão dos dados. Inclusive, nós conseguimos identificar quais as regiões que têm uma maior concentração de dados. Nesse caso aqui nós temos 766 e nessa região nós temos apenas 51. E à medida que a gente for aproximando, a gente inclusive consegue ver a localização exata daquele dado. Como nós podemos melhorar a visualização do nosso mapa? Primeiro, nós podemos trocar o nosso mapa base, depois nós podemos adicionar as fronteiras da nossa cidade e em seguida nós podemos trocar o estilo dos dados. Como nós podemos fazer isso? Vou copiar novamente o nosso código de criação do mapa com o FastMarker Cluster. Só que agora nós vamos adicionar as fronteiras da nossa cidade. Então, para isso, eu vou utilizar a minha variável gdf, geometria sp. Vamos visualizar ela aqui. Nossa variável gdf, geometria sp, guarda o polígono com as fronteiras da cidade da capital de São Paulo. Então, nós vamos ver uma forma de adicionar essa informação em conjunto com os dados. Então, aqui eu já vou ter o código para a criação do FastMarker Cluster, com os dados de latitude e longitude dos nossos dados, e a criação do mapa. Para me adicionar a fronteira, eu vou adicionar uma variável limites, em que ela vai receber novamente volume.features, e vou criar novamente um GeoJSON, .geoJSON. Vou passar a minha variável gdf, _geometria sp, e vou trocar o estilo através de uma lambda function. Então, vou criar uma
parâmetro estilo, underline function, passando em lambda, features, em que eu vou trocar o estilo da cor, color. Aqui eu vou querer black. Vou definir também o tamanho weight. Nesse caso vou utilizar 2. E por fim, pus aqui o fill opacity, que é a cor de preenchimento. Eu vou utilizar como parâmetro 0, 0. Ou seja, eu não quero que o meu polígono seja preenchido. Vou adicionar os meus limites fmap. Novamente, posso utilizar add child limites. Então, agora nós adicionamos os limites e adicionamos os marcadores do cluster. Vamos ver qual o efeito. Vamos ver o que mudou no nosso mapa. Então, aqui nós continuamos tendo os marcadores, só que agora nós também adicionamos a fronteira do nosso polígono, da capital de São Paulo, junto com os nossos dados. Isso é bem interessante para a gente construir mapas cada vez mais complexos. E se eu quiser trocar o mapa base, como é que eu posso fazer? Vou voltar ao meu código anterior e na inicialização do meu mapa eu vou definir a variável tiles. Nesse caso, eu vou utilizar carto db positron, que é um outro mapa base também disponível que você pode utilizar. Vou executar a minha célula. E agora nós temos um mapa bem mais elegante, em que eu não tenho mais tanto apresentação de informação e a gente consegue focar mais na fronteira e nos nossos dados. Isso permite que a gente consiga visualizar melhor onde eles estão mais concentrados e faça uma análise completa de onde devemos focar os nossos esforços. Agora você, como cientista de dados, que acabou de criar sua análise em um mapa, como você pode fazer para enviar esses dados para outra equipe para que ela possa realizar o trabalho em cima da análise que você acabou de criar? No Folio, ele fornece uma opção muito importante de salvar o nosso mapa em um arquivo HTML. E assim você vai conseguir abrir esse mapa em qualquer navegador que tenha suporte a HTML. Então, para isso nós podemos utilizar basicamente nosso mapa fmap e utilizar a função .save. Aqui, basicamente, eu vou passar o nome do arquivos, eu vou salvar na pasta mapas, mapa underline roupos, underline sp.html. Eu vou executar na minha célula. E agora, se eu abrir a minha pasta, vou voltar aqui, pasta mapas, mapa roubos sp, eu vou ter já o meu mapa construído com todas as informações. Inclusive, eu consigo utilizar as operações de zoom in e zoom out e ver exatamente onde está cada dado. Isso é muito legal para poder enviar arquivos para outras pessoas. Voltando para o nosso Jupyter, agora nós vamos ver outro tipo de mapa. Vamos ver os mapas de calor, também chamados de heatmaps. Nos heatmaps, em vez de nós termos os clusters dos dados, nós vamos ver uma mancha de calor com diferentes níveis de cor, em que a gente vai conseguir identificar as regiões em que há uma maior concentração, em comparação com as regiões em que tem uma menor concentração, e isso de acordo com o zoom que a gente dá no mapa. Então, para começar, eu vou importar um novo plugin chamado de heatmap. Então, vamos pegar from folio.plugins, import heatmap. Vou aproveitar a criação do mapa anterior, vou voltar aqui em cima e vou copiar apenas a criação do fmap, para a gente poder utilizar com a mesma location e o mesmo tiles. Só que agora eu vou criar uma variável heatmap, em que ela vai receber o meu heatmap, em que eu vou passar os meus dados de edf underline roubos underline sp, e novamente basta eu passar os meus dados de latitude e
longitude. Então, lembrando, nós criamos o nosso mapa utilizando folio.map, passei o meu location para ele começar no ponto médio e passei o tile sendo CartoDB Positron, que é aquele mapa mais limpo em que não tem tanta informação. Agora que nós criamos o nosso heatmap, nós precisamos adicionar o heatmap no folio map que nós acabamos de criar. Então, para isso basta eu pegar o meu fmap.addChild e adicionar o meu heatmap. Então vejam como é fácil. Com poucas linhas de código, a gente construiu um mapa de clusterização e agora nós construímos um mapa de calor. Então vou executar a minha célula. Novamente, heatmap is not defined. Eu esqueci de executar a célula anterior. Vou executar a célula de import e vou executar novamente a nossa célula. Então agora nós temos um heatmap, que é um mapa de calor, e à medida que a gente for aproximando do mapa, a gente consegue identificar quais as regiões em que tem uma maior concentração em relação às regiões que têm uma menor concentração. Esse é um mapa muito legal também para fazer análises da distribuição da quantidade de eventos. E para a gente salvar, nós podemos utilizar a mesma função anterior. Então agora eu vou pegar o meu fmap, chamar a função .save e passar o path onde eu quero salvar. Mapas /heatmap _rows _sp.html. Vou executar a minha célula e agora eu já tenho o meu mapa salvo num arquivo HTML. Então, se eu voltar lá no meu Jupyter, mapas, heatmap rows _sp e abrir o arquivo, vocês vão ver que nós temos a mesma análise do heatmap criado anteriormente. Voltando para o nosso Jupyter, vamos ver agora como adicionar informações estatísticas no nosso mapa. Então, vamos mudar os nossos dados. Agora, em vez de utilizar a capital de SP, eu deixei disponíveis dois conjuntos de dados que fazem parte do que a gente chama de Grande São Paulo, que é a região da capital, mais um conjunto de regiões metropolitanas em que juntas fazem parte desse aglomerado chamado de Grande São Paulo. Então, aqui eu já deixei o código carregado em a geometria, gdf_geometrias gsp, que vai estar no arquivo municípios grande sp, e a variável gdf_rows_gsp, que vai carregar o arquivo robo_celular_grande_sp. Lembrando que todos esses arquivos estão disponíveis no Git do Synapse Data Science e que vocês podem acessar esse link aqui na descrição do vídeo. Então, vou utilizar a nossa célula, executar para carregar tanto a geometria como os nossos dados e vamos ver os nossos dados. Vou começar mostrando a geometria de Grande São Paulo. Então perceba que aqui nós temos vários municípios com seu polígono, salvo na coluna de geometria, lembrando que aqui é um Geodata Frame. E aqui eu vou ter todos os municípios que fazem parte de Grande São Paulo. E aqui eu vou pegar agora a variável gdf_rows_gsp. E aqui eu já vou ter todos os eventos que estão localizados dentro de Grande SP. Para criar a nossa análise, mostrando as informações estatísticas, eu vou voltar para o nosso mapa final, que é esse mapa aqui. Nós precisamos de algumas informações, entre elas o nome do município e a quantidade de roubos registrados. Então, essa informação da quantidade de roubos registrados, nós não temos ainda no nosso Geodata Frame. Então, vamos precisar calcular essa informação. Já a informação de município, se a gente voltar no nosso Jupyter, e eu voltar para a variável gdf_geometrias_gsp, vou mostrar só o head, a gente consegue ver que nós já temos essa informação, salvo aqui, mas nós ainda não temos a quantidade de eventos em cada município. Então, vamos começar fazendo essa contagem. Vou começar fazendo um for, pegando o índice e o município da minha variável gdf_geometrias_gsp e vou utilizar a função iter_rows para poder iterar em cada linha do meu Geodata Frame. Então, agora que eu tenho um índice e um município,
eu preciso saber quantos eventos está dentro daquele município. Então, a gente já fez isso nas aulas passadas. Basicamente, o que eu preciso fazer é pegar a minha variável GDF roubos, underline GSP, e fazer uma interseção, intersects, com o meu município, ponto geometry, que vai ser justamente a geometria daquele município. Então, para cada município, eu vou fazer um for e vou pegar a geometria e fazer uma interseção com meus eventos de roubo. E vou salvar, pegar o resultado dessa interseção, que vai ser uma máscara, e vou separar somente os dados de roubo que vão retornar como sendo verdadeiro nessa interseção, e vou conseguir pegar a quantidade de eventos que eu tenho através da função len. Ou seja, eu vou calcular o tamanho do meu GeoDataFrame, que vai retornar dessa função de interseção. E vou salvar o resultado na variável quantidade roubos. Agora eu preciso adicionar essa informação numa coluna do meu GeoDataFrame. Então, para isso, eu vou pegar novamente o meu GDF geometrias underline GSP, vou utilizar a função .lock, vou dizer que eu quero adicionar aquela informação, aquele índice, e vou dizer que eu quero criar uma nova coluna em que o nome vai ser quantidade de rows. E essa informação vai ser justamente a variável qtd_rows. Agora eu vou executar a minha célula, que vai demorar um pouco, porque para cada geometria, para cada município, eu estou fazendo a interseção com todos os eventos de roubo, estou vendo o tamanho e salvando como uma nova coluna no meu GeoDataFrame chamado quantidade de roubos. Agora que terminou de executar, eu vou pegar novamente a minha variável GDF underline geometrias underline SCP e vamos mostrar. Agora nós temos uma nova coluna justamente com a quantidade de roubos daquela geometria. Então já estamos prontos para criar o nosso mapa. Então, continuando, para criar o nosso mapa, eu vou fazer todos os passos que nós fizemos até então. Primeiramente, eu vou calcular a média de latitude, só que agora de Grande São Paulo. Vou pegar GDF underline roubos underline GSP, lembrando que é a geometria, a coluna de latitude, e vou pegar ponto min. Vou fazer a mesma coisa para a média da longitude. Basta eu trocar onde tem latitude por longitude. Então, agora nós já temos os valores médios para inicializar o nosso mapa. Vou criar um fmap, chamando folio.map, em que os meus locations vai ser igual a média latitude e média longitude. E agora vou definir o meu tiles como sendo cartodb_positron. Então, já temos o nosso mapa inicializado na média da latitude e longitude, só que agora lembrando de Grande São Paulo. E vou fazer o acréscimo das informações que eu quero no meu mapa. E vamos para cada município adicionar as informações da geometria, das fronteiras e também as informações em um pop-up. Quando a gente clicar naquele município, a gente ter essas informações de quantidade de roubos e também o nome do município. Então, para isso eu vou fazer um for, da mesma forma que eu fiz antes, só que agora eu não vou precisar do índice, então eu vou deixar aqui um underline, vírgula, pegar o município, e vou copiar aqui GDF geometria gsp.interrows. Agora, para mim criar a minha feature de GeoJSON, eu vou criar um município, underline GeoJSON, em que vai ser um folium.feature.geoJSON, em que ele vai receber município.geometry,
Então, veja que aqui eu estou criando as fronteiras do meu município. Então, eu estou passando o município.geometry como sendo uma feature de GeoJSON. Para melhorar, nós podemos utilizar a style function, que nós utilizamos anteriormente. Style underline function, passando uma lambda function, que eu vou chamar de feature, em que novamente ela vai receber color, blue. Também vou definir o meu weight como sendo 2. E novamente meu fill opacity como sendo 0,0. Nesse caso eu vou deixar 0,1, que é para a gente ter aquele efeito azulado. Agora que já temos a informação dos limites das geometrias, salvo na variável município.json, como sendo uma feature de JSON, nós vamos criar agora os pop-ups, que são as janelinhas de informações que vão aparecer quando a gente clicar em cada município. Então, para isso eu vou criar uma variável pop-up, em que ela vai receber um objeto volume.popup, em que dentro desse objeto eu posso definir um HTML em que vai ser mostrado dentro daquela janelinha de pop-up. Então, vou criar aqui uma string e vou adicionar as minhas informações no formato HTML. Para isso, eu vou adicionar as informações de município, 2 pontos, vou deixar para a gente definir depois. E as informações de roubos registrados em novembro, 2 pontos. E agora nós vamos, através do ponto format, definir da onde a gente vai pegar essas informações. No caso do município, nós podemos pegar da coluna nm_mun. Então, eu vou pegar da minha variável, lembrando, município, ponto, nm_mun. Lembrando que a variável município vai vir desse nosso for. Então, para cada município, eu vou ter essa informação em nm_mun. E agora também eu posso utilizar para definir a quantidade de roubos registrados a coluna qtd roubos. Então, vou colocar aqui numa vírgula e vou fazer a mesma coisa. Pegar municípios.qtd_roubos. Agora, com essas informações, eu vou formatar para ficar no formato de inteiro, já que a quantidade de roubos é um valor inteiro. E vou transformar em string para a gente poder visualizar no nosso pop-up. Vou fazer também um cast para string. Então, agora nós já temos um pop-up para cada município e nós temos as geometrias, as fronteiras da geometria, a variável município underline GeoJSON. Então, agora eu tenho que acrescentar essas duas informações no meu mapa. Então, para acrescentar o pop-up, eu vou utilizar o pop.add_to. Eu vou adicionar o pop-up no meu município. Então, eu vou colocar em município underline GeoJSON. E agora eu posso adicionar o meu município GeoJSON no mapa. Então, eu vou fazer isso pegando meu município underline GeoJSON ponto add_to e passar o meu fmap. Então, perceba que o que é que nós estamos fazendo? Para cada município do nosso Geodata Frame de Grande São Paulo, eu vou criar a geometria baseada nas fronteiras, vou estilizar e depois vou criar um pop-up em que eu vou adicionar as informações do nome do município e também a quantidade de roubos que nós tivemos naquele município, que nós calculamos anteriormente. Vou adicionar no pop-up no município e depois eu vou adicionar a informação de município underline GeoJSON direto no nosso mapa. E agora, por fim, vou pegar o nosso mapa e salvar em mapas.qtd_roubos
underline grande, underline sp, ponto html. Vamos executar a nossa célula. Tivemos um erro em que name município is not defined. Acho que foi por causa do S. Vamos ver onde é que foi. Aqui, municípios. Vamos tirar o S e vamos executar novamente. Então, nós não tivemos nenhum erro. Vamos abrir agora o mapa QTD underline roubos underline grande São Paulo. Procurar aqui, QTD. Então, aqui nós temos o nosso mapa. Aqui eu vou dar um zoom. Provavelmente eu coloquei a variável locations errado. Nós vamos já corrigir. Em que o mapa, se nós clicarmos, nós percebamos que, primeiro, nós temos cada município mostrando sua geometria separado. Então aqui é fácil identificar onde é que a gente tem os limites de cada município. E se a gente clicar, a gente tem todas essas informações. Então aqui também a janela está bem mal dimensionada. Então vamos ajeitar essas duas coisas. O zoom e vamos aumentar o tamanho dessa janela. Vamos aumentar o comprimento dela. Então voltando aqui para o nosso notebook, vamos primeiro ver a questão do zoom. Aqui eu utilizei locations, média latitude, média longitude. Faltou um S aqui, então falta, em vez de locations, é location, que é média latitude e média longitude. E aqui no pop-up nós vamos acrescentar um novo parâmetro, vai ser o max underline width. Vou definir como sendo 300 e também eu vou adicionar um quebrador de linha BR aqui entre as duas informações, para melhorar a visualização dos nossos dados. Vou executar novamente a célula. Então, eu já salvei um novo mapa. Vou voltar para o meu Jupyter e vou abrir novamente qtd underline roubos underline grande sp.html. Então, agora a gente já teve o zoom correto. E se a gente clicar em algum município, nós também já temos as informações mostradas na nossa janelinha de pop-up. Para cada município, nós temos o nome e a quantidade de roubos registrados em novembro. Então, aqui nós podemos ver município de Mogi das Cruzes, nós tivemos 120 roubos registrados. Se eu pegar outro município de Santa Isabel, nós tivemos apenas 8 ocorrências. Então, voltando para o nosso Jupyter, nós vamos finalizar a nossa aula passando um pequeno exercício. Vocês podem construir um heatmap com os mesmos dados, mas em vez de São Paulo, vocês podem utilizar os dados de Grande São Paulo. Então, aqui eu estou dando passo a passo. Primeiro, vocês vão carregar os dados de evento da geometria de Grande São Paulo, que nós já fizemos aqui em cima. Vocês vão inicializar o mapa usando o parâmetro location, e os valores médios de latitude e longitude, que nós também já fizemos. Adicionar as fronteiras da geometria no mapa e criar um heatmap e adicionar ele no mapa. E, por fim, salvar o mapa como HTML. Eu vou deixar a resposta no notebook, salvo no Git, o link vai estar aqui na descrição, mas o ideal é que vocês tentem fazer e aproveitem todo o conhecimento que nós apresentamos nesse vídeo. Então, para finalizar, nessa aula nós vimos como criar mapas interativos e mostrar os dados georreferenciados dos nossos dados nesses mapas. Mais especificamente, você deve ter aprendido a criar mapas com a biblioteca Folio, a mostrar os dados de diferentes geometrias no mapa, a criar mapas com cluster de dados, que foi bem legal, e à medida que a gente vai aproximando e dispersando, os dados vão se afastando ou se agrupando, e também a criar mapas de calor, heatmaps, que também está no nosso exercício, e adicionar essas informações estatísticas no mapa. Então a gente aprendeu a contar a quantidade de roubos que a gente teve em cada município, mostrar todos os municípios, e também uma janelinha de pop-up com cada informação, tanto com o nome do município como a quantidade de roubos. Finalizando o nosso mini curso de GeoPandas, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Nós vamos ter ainda muito conteúdo sobre ciência de dados e machine learning. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até mais.